Olá, seja muito bem-vindo à Metamorfose Corpo e Mente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Você acha que perdoar é uma coisa fácil? Não, né? Para a maioria das pessoas, o perdão é uma grande superação, mas também é uma grande oportunidade para você mudar a sua vida. Sabia? É nesta fase que a gente se autoconhece. É nessa fase que a gente descobre e libera também muitas coisas ruins que estão na gente. E quando a gente não consegue perdoar, a gente até adoece, sabia? Então eu anotei uns tópicos para a gente falar sobre isso. E numa sequência que vai ser de fácil entendimento para você. Não se esqueça que tudo que eu trago, tudo que eu falo, são coisas que eu já passei e passo também na minha vida. E eu estou aqui para ajudar você. Então, vamos lá. Primeiro tópico: perdoar não é esquecer. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, perdoa o que a pessoa te fez. E você pensa, não, eu não posso perdoar, porque eu não posso esquecer o que aconteceu. E realmente, perdoar não é esquecer. E você não pode esquecer aquilo que as pessoas fazem com você. Sabe por quê? Porque você não pode permitir que isso aconteça novamente no futuro. Então, perdoar não é esquecer realmente. Segundo tópico: não isenta a pessoa do que fez. Quando você perdoa, isso não significa que a pessoa não vai pagar por aquilo que ela fez. Isso não significa que a justiça divina ou a justiça dos homens não vão cobrar o que foi feito contra você. Terceiro tópico: quando perdoo, eu tiro de dentro de mim o ódio e o sentimento de vingança. O que acontece? Quando a gente está sofrendo, que a gente não consegue perdoar, aquele sentimento de ódio, toda vez que a gente fala da pessoa, né, pensa no que aconteceu, enfim, aquilo ali alimenta o ódio. E aquele ódio vai crescendo, e as pessoas ao nosso redor vão percebendo isso. Só que a gente não percebe, porque a gente vai sendo tomado por ele. E aí, quando você começa nessa fase de mudança, você começa aos poucos. Porque isto, pessoal, o perdão é lento, mas ele é contínuo. Quarto: o meu corpo reage e adoece. Então, quando a gente não consegue perdoar, realmente, o nosso mental começa a mandar informações para o nosso físico. E aí começa toda uma coisa negativa na gente e a gente começa a adoecer. Até porque grande maioria das doenças, elas são emocionais. Quinto, é liberada adrenalina porque o inconsciente não consegue desacelerar do trauma. Então, toda vez que você pensa naquilo que aconteceu com ódio, com raiva, o seu inconsciente, ele começa a perceber que você está em sofrimento. E ele começa a liberar adrenalina. Muitas vezes você não consegue nem dormir, você não consegue desacelerar o seu pensamento, por causa da adrenalina que está sendo mandada para o seu corpo. Sexto, quando eu começo a liberar o perdão, começa uma mudança interna. E aí é uma fase que a gente começa a se descobrir. Você começa a questionar muitas coisas dentro de você. E isso é muito particular, tá? É totalmente particular, mas é muito bonito. Sétimo, perdoar é se autoconhecer e libertar. Você se liberta, sabe? Depois de um certo tempo que você está nessa mudança, você começa a perceber que tem coisas que não fazem mais sentido. Você começa a passar pelas situações que você passava e já começa a reagir de outra forma. E você percebe, você diz, nossa,
fosse antes eu teria feito isso. E é aí que você vira a chave. Oitavo, a pessoa começa a ficar mais leve. Você começa a ver as coisas com mais leveza. Nono, ela começa a entender que quase tudo que acontece é porque ela permitiu, e na fase adulta. Então, quando você é criança, você não pode se culpar das coisas que acontecem, afinal você é criança, né? Mas na fase adulta, muitas coisas que acontecem é porque a gente permite, pela falta do conhecimento, pela falta de se autoconhecer, que a gente permite que as pessoas façam as coisas com a gente. Então essa fase é muito linda, porque você começa a impor seus limites. Décimo, começamos a desbloquear áreas da nossa vida, principalmente em relacionamentos e limites. Então você começa a colocar limites nas pessoas. Você começa a dizer assim, não, essa é a linha. E as pessoas, elas começam a respeitar mais você. E elas percebem a sua mudança. Seus relacionamentos também mudam. Algumas pessoas saem da sua vida, outras entram e algumas ficam. Mas você começa a perceber o quanto isso é importante para você. E você vive melhor. E aí você diz, eu quero ser assim, eu quero viver assim. E aí você quer sempre melhorar, porque aquilo ali começa a fazer bem para você. 11º, o perdão é entre você e Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o perdão, você não precisa provar para as pessoas que você perdoou algo, né? Alguém no caso. Deus sabe o seu coração. Deus sabe se você está sendo sincero ou não. Você não precisa provar para as pessoas que você se livrou daquele sentimento. Elas vão perceber, mas você não precisa provar. Isso é entre você e Deus, somente. 12º, as pessoas pedem para você incluir a pessoa que você perdoou. E aí elas dizem que perdoar está na Bíblia. Só que realmente está na Bíblia, mas em nenhum momento está na Bíblia escrito que você precisa incluir a pessoa na sua vida. Isso é uma decisão particular e é uma decisão somente sua. É você que precisa saber se você vai incluir essa pessoa ou não. Então, não aceite essa influência das pessoas, porque só você pode tomar essa decisão. Quando eu excluo uma pessoa da minha vida, eu não coloco ela novamente, porque eu não consigo achar um espaço para ela. Porque o fato de você perdoar não quer dizer que a pessoa tenha mudado. Vamos refletir. Isso é muito importante. 13º. Selecionar as pessoas e a intenção delas com você, porque elas fazem parte da sua vida. E em qual categoria elas estão? São 3 categorias. Amigos íntimos. Amigos íntimos são aqueles que frequentam a sua casa, são aqueles que você fala da sua intimidade, é aqueles que você fala dos seus problemas, é aquelas pessoas que realmente conhecem você, que podem lhe dar um conselho. E essas pessoas são pouquíssimas. A segunda categoria são os amigos necessários. Os amigos aqueles que você precisa ter para ir jantar, para ir tomar uma cerveja, falar sobre qualquer coisa, menos da sua vida íntima. A terceira categoria são os amigos de negócios. Como assim? São os amigos que você tem um interesse neles. São pessoas que podem acrescentar financeiramente, profissionalmente na sua vida. Só que essas pessoas, elas percebem o seu interesse nelas. E elas também têm um interesse profissional em você. Só que isto
se torna uma coisa recíproca. Então, eu tenho interesse nesse e esse tem em mim. Só que nós não somos falsos, né? Eu sei que essa pessoa tem um interesse profissional em mim e eu também tenho nela. Então, nos juntamos e crescemos juntos. Essa é a diferença. Agora, bajular, tá? Ser uma pessoa interesseira, isto é outra coisa. Eu espero que esse vídeo ele faça sentido para você. Porque se você passar por essas fases, eu tenho certeza que você vai sofrer menos, você vai aprender a se impor, as pessoas não vão ter tanto acesso ao seu coração e você vai ser mais feliz. Então, eu espero que eu faça a diferença na sua vida com esse vídeo e que Deus te abençoe muito, que você seja feliz e que se você estiver passando por um momento difícil, você saiba como lidar. Então, um beijo e tchau!